Já estou aqui na sala do Mulher.com recebendo minha convidada especial hoje, a terapeuta Anaumi Mazzottini, que a gente vai falar sobre justamente autoconhecimento. E aí você vai falar assim, Rita, mas para que eu vou usar autoconhecimento na minha vida? Por que eu tenho que me conhecer? Eu já me conheço. Aí vem a pergunta. E é ela que vai responder, porque você fala assim, eu tenho que tomar uma decisão. Gente, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu preciso fazer isso, mas isso aqui não está dando certo. Eu estou tentando, insistindo, não está dando certo. E aí, você vai precisar da orientação que ela vai dar hoje para você se entender e, a partir desse autoconhecimento, melhorar a vida. Tomar decisões corretas, exatamente, assertivas, né? Para tudo, na verdade. Eu acho que autoconhecimento é uma coisa que a gente deveria aprender desde a escola. Aquilo que funciona para você pode não funcionar para mim, mas qual que é a história do autoconhecimento? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entende aquilo que faz bem para a gente, aquilo que eu gosto. Se uma criança começasse a aprender desde pequenininho, olha, isso que você está sentindo é frustração. Não precisa fazer escândalo, chorar dentro do supermercado. Isso é frustração. Isso seria tão bom, né, se a gente pudesse ensinar desde pequeno. E a frustração, ela não é um vilão. Pelo contrário, ela nos ajuda a entender outras coisas e comportamentos. Exato. E aí a gente vai mascarando essas emoções que todos nós temos. E nessas emoções a gente vai criando capas, couraças. Existem vários cientistas que falavam sobre isso. Tem William Reich, tem Alexander Lowen, que fazem estudos específicos sobre essa quantidade de couraça que a gente vai pondo. E essas couraças que a gente coloca no nosso corpo fazem com que a gente tenha um tipo de personalidade. Então fica uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa mais neurótica. Não é que ela está errada, não é nada disso, simplesmente ela criou essa couraça para lidar com essa vida. E às vezes foi uma forma de se proteger. Porque ela foi aprendendo isso, conforme a vida dela foi passando. Então, o que acontece? Quando a gente entende isso, a gente fala, por isso que eu não estou conseguindo trabalhar legal, porque todo lugar que eu vou trabalhar, eu tenho um certo problema, porque eu coloco esse tipo de barreira. Eu já vou julgando. Mas ela só vai entender isso com o autoconhecimento. Porque sem esse autoconhecimento, ela não consegue perceber que ela age e reage de certas formas por conta das experiências da vida dela. Das experiências que ela teve desde pequenininho. Então, ela vai criando essas couraças, vai criando essas barreiras, vai criando essas personalidades que chegam a um determinado momento na nossa vida e você fala, mas travou aqui, bloqueou tudo. Eu não consigo ganhar dinheiro, não consigo me dar bem no relacionamento, já rezei, já fiz de tudo. O que acontece? Acontece que a gente tem que olhar para a gente um pouquinho, né? Reclamar, falar, é muito fácil, né? Mas quando a gente começa a olhar um pouco mais para a gente, colocar o espelho e falar, peraí, eu que estou sendo aqui a chata da história, né? Porque ninguém é perfeito, né? Eu que estou fazendo aqui a pessoa chata aqui, deixa eu dar uma cuidadinha aqui, deixa eu dar uma seguradinha aqui, né? Humilde, voltar para trás um pouquinho, né? Deixa eu prestar atenção. Por que todo lugar que eu vou trabalhar é difícil? Todo mundo que é difícil, né? Não é ela. É isso que você já percebeu? Todo mundo me odeia. Eu falo, nossa, todo mundo é muita gente, né? Todo mundo é muita gente para te odiar. Então a gente tem que olhar mais para a gente, mas não é um olhar se apontar o dedo e se julgar. Só com críticas. É um olhar carinhoso, porque sabe, por exemplo, a gente estava conversando. Se você tem uma visão, por exemplo, eu sou o perfeccionista. O teu perfeccionismo pode ajudar uma pessoa que não é. E eu preciso dessa sua diferença. Uma pessoa como você, uma pessoa que é organizada, pode ser um ótimo trabalho de organizar a casa das pessoas que não conseguem se organizar. Percebe a oportunidade que tem por trás de tudo isso? Tem pessoas que são maravilhosas em fazer planilha de Excel, eu sou péssima. Você assume. Eu assumo que eu sou péssima. Quem é bom pode me procurar, porque eu não sei fazer planilha de Excel. Mas você entende, assim, tem algumas coisas que talvez você se olhe com defeito neste momento, ou está num processo de depressão, um processo de tristeza, que você tem que reverter e falar, não, tá tudo certo, não tem nada de errado. Isso aí pode ser muito legal para muita gente. E você não está olhando, você está olhando só o defeito, só o peso, só tornando aquilo mais difícil. Fica difícil as graças chegarem para você. Fica o cano entupido. O cano entupido. Porque então tem tanta reclamação, tanta coisa dentro desse cano que a graça quer descer, mas não chega. Exato.
Então, assim, eu até brinco, eu falo, mas se Jesus aparecer na sua frente, você não vai ouvir, porque você está olhando só para o teu problema, e você não está vendo a quantidade de milagres que a vida já está te dando aí. A vida dá milagres para a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro a gente recebe milagre, mas a gente não olha. Por quê? De novo as couraças. A gente foi pondo couraça. Vou me proteger, vou me defender, vou fazer isso. Calma, às vezes você não precisa fazer nada disso. Às vezes são coisas simples, sabe? Falar, não, tudo bem, hoje eu estou triste. Tá tudo bem, hoje eu preciso ficar mais quieta. Não, hoje eu estou irritada, hoje eu estou querendo mandar aquela pessoa, entendeu? É normal, até os monges fazem isso, até os padres fazem isso. Então, assim, tem dias que a gente está assim, mas a gente tem que entender, não ir lá, vou tomar um remédio, agora eu vou fazer isso. Calma. Então, o autoconhecimento, eu acho que é essencial para todas as pessoas, porque você diminui uma série de outros problemas. Ah, eu não estou dando bem no meu casamento, o problema sou eu. Não. Às vezes é a forma e o seu ponto de vista, como você enxerga a mesma coisa. Às vezes o teu marido está falando a mesma coisa que você, mas você, com as tuas histórias, com as tuas casquinhas, entendeu? Criou uma coisa na sua cabeça. Então, quanto mais a gente conhece a gente, mais a gente consegue se dar bem em todas as áreas. No trabalho, no relacionamento, em tudo. Mas a gente não se conhece, então a gente começa a se punir. E tem uma coisa muito importante, o nosso cérebro, ele tem 70% do teu cérebro, ele é primitivo. Então, a tendência sua é sempre pensar um muito negativo, porque o teu cerebral, ele sempre vai pensar negativo, porque nossas origens primatas, digamos assim, vão defender. Vai ter agora o quê? Vai vir um leão me comer. Então, a gente tem esse cérebro primitivo que a gente sempre fica pensando negativo do medo. Quando você tem o autoconhecimento e a consciência, você fala, não, eu não estou na selva, está tudo bem aqui. Eu não preciso ficar com medo. Por que eu tenho que estar com medo? E aí as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho que curar os meus medos. Depende de que medo que você vai curar. Medo de dirigir? Até acho que tudo bem. Você vai trabalhar com o carro? Legal. Não, eu tenho medo de barata. Você jura que você vai ficar preocupado com... Vou curar o medo da barata? Não, então tem coisas que a gente põe tanto poder, tanta luz em cima de coisas que são desnecessárias. São coisas pequenas que acabam virando empecilhos, desse tamanho. Ficam grandiosos e atrapalham a vida de todo mundo. Inclusive na hora de tomar decisões. Isso. É importante que a gente entenda esse autoconhecimento, e ela falou muito bem, não é apontar o dedo, não é criticar, mas é ver as possibilidades de melhorar aquilo que não está bom. Mas você tem que ter luz sobre a sua vida, sobre as suas atitudes, antes de olhar o outro. E aí no Evangelho tem essa parte, né? Você, antes de olhar o cisco no olho do seu irmão, olhe a trave que está no seu. Isso não é palavras nossas, não está em livro, talvez em outros livros, mas na Bíblia. Isso está. E é importante isso, a pessoa, então, ao se autoconhecer, não basear-se somente no que os outros lhe fizeram, no que os outros, e os outros, e os outros. Não, mas olhar para si mesmo. O que eu estou fazendo para melhorar? O que eu estou fazendo de ruim? E aí quando você começa a tirar esse peso, eu não estou errada, eu não sou a pessoa tão errada da face da terra, porque eu tenho este problema. Calma, né? Vamos entender por que isso sempre está acontecendo. Quando você começa a entender, você não vai mais tomar atitudes precipitadas ou baseadas nessas experiências que você já teve. Porque você já não é mais essa pessoa. Você já não precisa mais delas. Eu já não vou ficar mais preocupado com isso, porque eu já sei que isso aqui me incomoda. Então, o que acontece? Quando a gente para e presta atenção, a gente já começa a perceber assim, aquele tipo de pessoa eu não vou falar. Nossa, aquilo ali me incomoda. Então, a gente para naquele momento e fala, bom, se isso aqui está me incomodando, então eu vou começar a evitar esse tipo de coisa. Aí você começa a fazer essas decisões. Olha, nós temos a participação aqui da Carla Fogliene, e eu achei interessante. A Carla é uma super ativa no programa. Ela coloca assim, o maior problema do ser humano é sempre achar que o problema está no outro. Sim. Reconhecer nossas falhas, nossos defeitos e nossos erros em determinadas situações é um ato nobre. Obrigado, Carlinha. Olha, vou aproveitar a Carla e vou falar, eu acho que não é nenhuma questão de ser nobre, é necessária. A gente tem que parar de vanglorizar e querer falar que todos os seus atos estão certos ou errados. A gente está aqui
para fazer o melhor. Jesus pediu, amai uns aos outros, como eu vos amei. Só que sabe qual que é a história? Ninguém está se amando. Então, ele pediu para a gente se amar, mas a gente não se ama. Então, o convite é, comece a amar você. Porque aí você vai poder amar as pessoas. Então, não é uma questão, é o mínimo que ele pediu. Se você consegue se amar, você consegue amar o outro. Concorda? Se você está apaixonado amando, você pensa em problema? Não tem jeito nenhum. Então. Mas se você está se amando, apaixonado por você, não é lindo? Eu sou Tem romântica. pessoas que acham isso muito doido, mas é verdade. Mas é. É você levantar de manhã e gostar daquilo que você está vendo. Não importa se já está envelhecendo, se você está faltando um dente, se a unha quebrou, se aquela cor não está combinando com você. Nada disso é importante. Não é isso? Exatamente. O externo não é importante, porque o interno está bem. É isso, é essa, a nossa história aqui é essa. E Jesus falou, não é? A gente tem que amar uns aos outros, mas a gente tem que começar a se amar. Então, assim, não é tão longe. As pessoas criam coisas longes, criam coisas difíceis. É impossível para mim. É mais simples do que você possa imaginar. Está aí, está dentro de você. O quanto isso influencia na hora de tomar decisões? Totalmente. Se eu tiver totalmente desequilibrada, achando que todo erro sou eu, ou eu fui o fulano. E tem pessoas que fazem isso, né? A culpa da minha vida é porque minha mãe brigou comigo, nunca mais eu consegui, eu escuto isso. Nunca mais, porque minha mãe... Quantos anos você tem? Eu já tenho 50 anos. E você está falando da sua mãe, jogando a culpa na mãe. A gente não desmerece erros de ninguém. Mas a gente joga as culpas, como ela falou, como a Carla falou, joga a culpa lá atrás e não consegue seguir com a vida, não consegue tomar decisão, porque quer ficar naquilo lá atrás. Por conta disso eu não consigo tomar essa decisão, eu tenho medo. Por conta daquilo eu não consigo fazer isso. Mas isso também não pode ser opção? A Aí pessoa são as prefere escolhas. se agarrar Sim, a isso sempre. para conseguir com que as pessoas talvez tenham dó dela, porque ela viveu Sim. aquele problema. Então, ela tem medo de vencer esse problema e as pessoas não vão mais olhar para ela com esse olhar de dó, de misericórdia, de carinho. Exato. As pessoas têm medo de se livrar desses problemas também? Tem, elas se agarram a isso porque é mais cômodo a gente ter uma desculpa do que você virar um adulto maduro, começar a entender que as suas escolhas criam a sua realidade. Então, eu vou te dar um exemplo bem simples. Eu acordo de manhã, eu tomo café e uma outra pessoa toma cerveja no café da manhã. Um exemplo. Você acha certo eu passar mal no lugar daquela pessoa que fez uma escolha de tomar cerveja de manhã? Não tem sentido. Não tem sentido. Por quê? Porque foi uma escolha dela, eu não vou julgar. Não julgueis para não ser julgado, eu não vou julgar. Mas ela fez uma escolha, e ela tinha a escolha de tomar o café com leite, como todo mundo. Mas ela escolheu aquele caminho. Todos nós temos essa escolha, o tempo inteiro. E não existe não tenho escolha, você tem escolha. Você escolheu estar aqui ouvindo a gente. Você escolheu tomar o seu café de manhã, você escolheu cada coisa da sua vida. Por quê? Porque você se baseou naquilo que você achava que era bom. Ninguém chegou para você e falou, você vai comer isso aqui agora que eu estou te falando. Não, eu vou escolher o que eu vou comer, eu vou escolher o que eu vou tomar no meu café da manhã. Com base ao quê? Aquilo que você gosta. Com base ao quê? Aquilo que você conhece que funciona. Você falou, não vou comer coentro. Você já sabe que aquilo não funciona para você. Então a gente não força você comer uma coisa que não vai fazer bem para você. Autoconhecimento. Parece bobagem, simples, e a gente usa todos os dias isso. É só tomar consciência. O que eu estou fazendo agora aqui? Para nesse momento, qualquer pessoa neste momento, e perceba o que é que eu estou fazendo agora. Como é que eu estou respirando? Presta atenção na respiração. Presta atenção no seu pé direito. Tá vendo? Eu trouxe a consciência para o pé direito. Entendeu? É isso, a gente traz para o momento. A gente não fica criando, mas é isso, mas aquilo. Não, é aqui, agora. O que eu posso fazer de diferente? O que mais é possível que eu não estou percebendo? É uma conversa. É uma conversa com a gente mesmo. É tão simples. E é tão eficaz quando a gente para fazer essa conversa. Eu me lembro de um exercício. Eu trabalhava numa empresa e tinha um curso que dava para os funcionários de autoconhecimento. Era um final de semana, mas um pedacinho. Tá. E era muito interessante
que um dos exercícios, eu não sei você de casa, você pode até tentar fazer e a Naomi vai poder me dizer se isso vai ser bom ou não. Uma folha de sulfite em branco, frente e verso, coloque assim, defeitos. E tudo que você acha de defeito em você, você coloca. Faça colunas, que vai dar umas 2, 3 colunas. Isso. E aí depois você vira a folha e coloque todas as suas qualidades. Pouquíssimas qualidades, meu povo vai colocar mais os defeitos, é sempre. Porque a gente está com um olhar no negativo. Sempre. Mas de novo... No outro e na gente também. Mas é isso de novo, aquilo lá, nossa mente, 70% ela pensa o negativo como uma forma de defesa quando a gente não tem consciência. A partir do momento que você começa a desenvolver essa consciência e esse autoconhecimento, você já começa a prestar atenção naquilo. Peraí, tá tudo bem eu ser assim, isso não é um defeito. Então eu não vou colocar nessa lista de Vou virar a página. Não, porque isso aqui tá tudo bem, né? O que mais eu tenho? Então, assim, e olhar mais para você e entender que, às vezes, aquilo que você acha que é um defeito pode ser uma qualidade maravilhosa. Você sabe que, na sequência desse exercício, passavam-se uma folha em branco na mão de todos. Aí não era só Sei. na mão de todos. E todos iam colocar nos defeitos, né, os meus defeitos e as minhas qualidades. E o interessante é que quando a folha chega para você, você olha que as pessoas, você olha assim e fala, nossa, mas as pessoas acham tudo isso em mim? Nossa, eu não sabia que eu tinha isso. É. Porque as pessoas te veem de maneira diferente. Isso é interessante. Completamente. E é isso que a gente tem que ver em nós. Essas qualidades e... E assim, além de tudo, uma coisa que eu acho importante, independente do que as pessoas vão ver em você, e tem muita gente que fica esperando do que o outro vai ver, e se baseia naquilo, e aí toma uma decisão baseada naquilo, olha só, olha a pegadinha. Isso é sério. Olha a pegadinha, eu vou esperar o que ele vai falar, porque se ele falar isso de mim, então eu vou agir de um jeito. E não, você tem que ser você sempre. Mas eu não gostei de você. Mas aí é um interessante ponto de vista seu. Você tem todo o direito de não gostar. Eu vou continuar sendo eu, gostando de mim ou não. Porque assim, eu estou aqui, isso me faz feliz. E é essa história de descobrir. É voltar a olhar para você, olhar mais, com mais carinho para você. E aí você consegue fazer escolhas diferentes. Eu não vou fazer... Também outra, né, Rita? As pessoas escolhem coisas para tentar agradar o outro, não escolhe por ela. Né? As consequências são interessantes. Exato. Depois, se o outro não gosta, ela vai ficar ofendida. Exatamente. Mas, Naomi, foi uma delícia a nossa conversa. Obrigada, querida. Obrigada por estar aqui conosco. Eu que Eu sei que a agradeço. gente vai sugar mais ainda desse conhecimento da Naomi. Obrigada. E, claro, né, nós já disponibilizamos as redes sociais dela. Aproveito para mandar um beijo carinhoso para o Bruno Davanço, que nos apresentou a Naomi. E com muito carinho, viu, Bruno? Obrigada, muito obrigada.